Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Saindo da nossa apresentação, como eu estou gravando o vídeo aqui, no finalzinho da noite de domingo, vou passar os jogos agora para a nossa terça-feira, no grade da segunda. Quando sair esse vídeo aqui, provavelmente já vai estar acontecendo ainda boa parte dos jogos, alguns já até foram concluídos. Então, depois eu comento como foi a nossa terça-feira aí, tá bom? Terça não, né? Nossa segunda-feira. Então vamos para os nossos jogos da terça. O que que eu separei para terça-feira? Uma grade aí com 4 joguinhos. Ao meu ver, são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? Primeiro jogo que eu separei é lá na Superliga Feminina na Inglaterra, às 3h30 da tarde. Temos o jogo aí do Arsenal feminino enfrentando o Leicester feminino. As equipes aí, vamos lá. Momento da equipe da casa, segunda colocada da competição. A equipe visitante é a 10ª. Momento aí das meninas do Arsenal. Nos últimos 5, as meninas vêm de uma derrota e 4 vitórias. E o Leicester, nos últimos 5, vem aí de um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto entre essas duas equipes, eu tenho um histórico total aí de vitórias das meninas do Arsenal. E é o que eu venho buscar aqui mais uma vez. Considero as meninas do Arsenal aí, uma equipe muito melhor tecnicamente. Tá pagando bilhete esmagado por uma base aí de 1.10, 1.11, mas eu acredito aqui que seja o Arsenal para vencer a partida bilhete para esse jogo. Quem quiser talvez levar para ao vivo, acompanhar aí, ver se a odd, como vai ser o nosso primeiro jogo, ver se essa odd dá uma melhoradinha, ou às vezes até o Arsenal não consegue fazer gol no primeiro tempo, para pegar algo melhor aí no segundo. Sabe que essa tendência aí geralmente bate com uma certa frequência, né? Aqui é sem mais, é o Arsenal para vencer a partida, bilhete para esse jogo. Vamos lá. Para o nosso próximo jogo, separei mais 2 joguinhos aqui na Liga dos Campeões, ambos às 4 horas da tarde. Vamos lá para o primeiro. Lembrando que aqui é o jogo da volta, tá? O Aston Villa da Inglaterra está enfrentando o PSG aí da França. As duas equipes fizeram a primeira partida lá na França, agora é o jogo de volta na Inglaterra. O placar aí está saindo no momento agregado 3-1 aí para a equipe do Paris Saint-Germain. Vamos para o momento das duas equipes. O Aston Villa, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de uma derrota e 4 vitórias. E o PSG, nos últimos 5, vem de 5 vitórias consecutivas. No confronto direto, só tem esse histórico que foi o primeiro jogo no jogo da ida, né, de 3-1. Então a gente vem buscar aqui o segundo. O que a gente vai operar? Mercado de gols. Eu acredito que seja um jogo aí que possa ser de franco atirador. Apesar de estar 3-1 para o PSG, o Aston Villa pode criar uma atmosfera aí de tentar vir buscar esse resultado. Se fizer um golzinho, vai inflamar a partida. Então, se a tendência aqui é pelo menos sair 2 gols na partida, por obrigação da equipe da casa, eu venho buscar isso. Pode ser que o Aston Villa faça um e sofra um, ou vai que o PSG vem aqui e vença novamente, mas eu vou buscar gols. Dá uma olhada. No único confronto que teve no da ida, bateu mais de gol e meio, tranquilo. Nos últimos 5 jogos do PSG, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos do Aston Villa, mais de gol e meio em todos. Vou deixar então como bilhete para essa partida. Tá pagando uma odd aí por base de 1.22. É o bilhetinho para esse jogo. O segundo jogo, mesmo horário, Liga dos Campeões, 4 horas da tarde, jogo do Borussia Dortmund da Alemanha enfrentando o Barcelona aí da Espanha. No placar da ida, né, no agregado, tá 4-0 a favor aí do Barcelona. Vamos para o momento das duas equipes. O Borussia Dortmund, nos últimos 5, a equipe vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. E o Barcelona, nos últimos 5, vem de 1 empate e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aí 2 empates pelo meio do caminho e tenho 3 vitórias a favor do Barcelona. O que eu venho buscar aqui? Também em mercado de gols. Por mais que esteja 4-0 aqui para o Barcelona, pode ser um jogo que eu possa estar até tentando dar um tiro no pé? Pode ser, porque o jogo pode ser muito bom, como ele pode ser muito morno também, dependendo aqui do Borussia. Vai que, sei lá, o Borussia abdica de tentar vencer, faça um jogo morno. Mesmo assim, eu vou arriscar. Eu acredito que o Borussia aqui tá jogando em casa diante da sua torcida, não vai tentar ali abandonar, né? Se fizer um golzinho, ainda mais no primeiro tempo, vai tentar partir para dentro ali e acreditar, né? A última esperança não é a que morre, então tem que cair para dentro aí e tentar reverter esse resultado, apesar de ser bem difícil. Vamos lá, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Barcelona, tive mais de gol e meio em 3. E nos últimos 5 jogos do Borussia Dortmund, mais de gol e meio aí em todos. Vem buscar então, como eu mencionei, para sair mais de gol e meio na partida. Tá pagando bilhete para uma base de 1.14, é o bilhetinho para esse jogo. Vamos lá, para a gente fechar o dia, vamos para as 9h30 da noite, no jogo aqui no Brasil, nosso Brasileirão. Separei o joguinho do Ceará enfrentando o Vasco. Vamos dar uma olhada aí na fase aí da liga. Equipe visitante, a quarta colocada. A equipe da casa no momento é a oitava.
Momento aí do Ceará, que é uma equipe que subiu da segunda divisão para a primeira nessa temporada. Vem aí de 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. E o Vasco, nos últimos 5, vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho, uma vitória do Ceará e 2 vitórias do Vasco, aqui, né, bem oscilando bastante aqui nesses históricos. O que eu venho buscar? Mercado de gols. Nos últimos 3 jogos aqui, entre essas 2 equipes, nos últimos 5, né, em 3 eu tive mais de 1,5, mas lembrando que o histórico aqui é de 2020 para trás, tá bom? Nos últimos 5 jogos aí do Vasco, eu tive mais de 1,5 em 4. E nos últimos 5 jogos do Ceará, mais de 1,5 em todos, inclusive batendo amba em 4, né? Eu venho buscar aqui, para essa partida, tá pagando bilhete, eu dei uma olhada, um bilhetinho bem legal, para uma base aí de 1,47, eu deixo para sair mais de 1,5 na partida como bilhete para esse jogo. São duas equipes aqui, que, de certa forma, por mais que tentam jogar fechadinhas ali, tentando jogar no contra-ataque, atacar em algum momento certo, já tem aí umas defesas que estão sendo bem vazadas no momento. Então, acredito aqui que seja um joguinho que dê pra gente buscar 2 golzinhos. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí pela nossa terça-feira, tá bom? Se Deus quiser, vai ser uma terça-feira de vitórias aí, não só no nosso apostas, mas em todos os nossos projetos. Bilhete do canal, tô deixando uma duplinha. Tô deixando aí o Arsenal feminino para vencer a sua partida e tô deixando para sair mais de 1,5 na partida entre o Ceará contra o Vasco. Esse bilhete duplo deu uma odd por base, se eu não me engano, de 1,60. Vai ser o bilhete do canal para essa terça-feira, tá bom? Mais uma vez aí, eu só venho agradecer a confiança e o carinho de cada um de vocês. Um grande abraço no coração, fiquem com Deus e até a próxima.